como que é minha carteira. Minha carteira hoje tem quase 100 ativos diferentes. Eu não gosto de abrir muito, porque exatamente, eu não quero que o pessoal copie. Por mais que eu fale, né? A galera acaba comprando porque o Fábio falou. Eu não acho que é esse o caminho. Mas, eventualmente, eu abro um pouquinho. Tipo, galera, essa semana eu vou fazer um aporte. Vou comprar essas empresas aqui por causa disso. São empresas que já estão um tempo na minha carteira. Então, quem quiser saber mais, tem um destaque lá com os meus últimos 2 aportes. Foram lá nos Estados Unidos e na Europa. Eu comecei a investir na Europa, mais porque tinha algumas empresas que eu achei interessante que negociavam lá. Que é o caso das empresas de luxo, né? Então, no caso, o LVMH, que é o grupo da Louis Vuitton. A Kering, que é o grupo da Gucci. E a Hermès, que é um conglomerado de luxo também. Então, é uma tese que eu já tenho há algum tempo, né? Acho que eu comecei a investir lá na Europa 2019, finalzinho de 2019. É uma tese que eu gosto bastante dessas empresas de luxo que conseguem botar preço nos produtos, né? As pessoas têm um desejo muito forte, eu acho que nem todas as empresas precisam ter isso, mas é interessante quando os clientes, eles amam o produto das empresas, né? Então, nessa tese de luxo entra ações da Ferrari também, por exemplo, que é uma baita empresa. E todas elas têm análise lá no meu canal. Quem quiser ver lá vídeo de 1 hora, tiver disposto, tem uns vídeos lá, porrada analisando elas do zero. Mas eu gosto bastante dessa tese das empresas que conseguem repassar preço infinito quase para os seus consumidores. Porque a Louis Vuitton, quanto mais ela sobe o preço, maior fica a fila da porta da loja. É completamente bizarro. Então eu gosto dessa tese das empresas de luxo. Lá nos Estados Unidos, recentemente, eu comprei alguns REITs. Então eu também comentei lá no meu Instagram. Tem lá os REITs que eu investi nesse aporte. E... bom, basicamente é isso. Porque na minha estratégia de investimentos, eu não gosto de ver nada como oportunidade, né? No sentido de falar assim, cara, agora eu tô comprando tal ativo porque eu acho que tá muito bom e tá muito barato. De novo, pra mim não tem nada barato em lugar nenhum. Muito menos no mercado de ações, né? Então, assim, o que eu vejo eu tenho esse projeto da minha carteira bem definido. O que é o projeto? Todos os ativos que eu tenho com o peso que eu quero ter em cada um deles, percentualmente. E a única coisa que eu faço todos os meses, né, na verdade eu invisto todas as semanas, mas pra quem tá começando, que vai aportar uma vez por mês, é simplesmente você olhar os ativos que estão pra trás daquele percentual que você definiu e comprar eles. É só isso. Então é quase como se a carteira ficasse no piloto automático. Você desenhou ela, você fez o projeto, o que você faz depois do projeto? Aí você começa a executar. Começa a fundação, como você falou, vai colocando ali as vigas, depois você faz o contrapiso, sobe as paredes, enfim. Então a ideia é essa, ter um projeto e simplesmente botar esse projeto no piloto automático. Obviamente acompanhando o resultado das empresas, ver se elas mantêm um fundamento e tudo mais. Mas a grande questão é que talvez comprar essas ações europeias que eu falei agora... eu só tô comprando elas porque elas estão num percentual menor do que eu defini pra elas na minha carteira. Puramente por causa disso. Porque às vezes se você tem elas na sua carteira, você não precisa estar comprando elas. Às vezes tem outras ações que você deveria estar comprando que estão com um peso menor. Sim. Então eu gosto dessa ótica do risco, né? Eu sempre olho pra carteira tentando ver o risco primeiro do que o retorno. Acho que também um erro que as pessoas costumam cometer é sempre querer saber só do retorno. Verdade. E nunca olham pro risco, né? Eu gosto de falar que não tem nada de graça no mercado também, porque para pra pensar o seguinte, você vai comprar um carro usado. Todo mundo aqui, né, eu imagino que a maioria, né, todo mundo não, mas a maioria que tá assistindo, ou já comprou um carro novo ou usado, ou já se interessou por procurar o preço de carro. E o que você vê? Fala um carro aí que você acha legal. Carro da hora, que você gosta, sei lá. Uma Sportage. Sportage, beleza. É da Kia, né? Isso. Então, beleza. Você quer lá comprar uma Sportage. Vamos supor que você abra lá algum site de busca e bote lá Sportage, ano, vamos supor que você quer um usado, então você vai pegar um 2018, 2019. Você vai ver aquela lista gigantesca lá de carro. Aí vamos supor que você filtre por São Paulo. A gente tá aqui em São Paulo. Vai ver uma lista de carros de São Paulo. O que você vai ver normalmente? Você vai ver os carros num valor muito próximo. Tudo bem, tem um que é um pouco mais caro, outro que é um pouco mais barato, um tá um pouco mais rodado, outro não tá, um é blindado, outro... A gente não tem uma padronização, a gente nem tem uma liquidez das pessoas negociando isso o tempo inteiro. Mas você não vai achar uma Sportage por 10 mil reais, né? E você também não vai achar uma Sportage por R$1 milhão. Você vai achar ali o preço que ela vale, que é o preço que o mercado tá negociando. E isso a gente tá falando de um mercado que é pouco líquido, né? Porque os carros não são padronizados, não tem pessoas comprando e vendendo o tempo inteiro aqueles ativos, e a gente ainda tem uma certa eficiência no mercado. Você nunca vai ver uma Ferrari sendo vendida a preço de Fusca e nem um Fusca sendo comprado no preço de Ferrari. Quando a gente vai para o mercado de ações, o que a gente tem? A gente tem o mesmo ativo padronizado, que é a ação da Ambev, por exemplo, a ação daquela empresa, a ação da Real Drogasil, a ação da Fleury. Você tem o mesmo ativo sendo negociado de forma instantânea
por milhares de pessoas e bilhões de reais. Então, você tende a ter o preço da ação sempre muito próximo do valor justo dela, que é o que a gente chama de hipótese do mercado eficiente, foi postulado pelo Eugene Fama, se eu não me engano, na década de 60, que existe uma alta eficiência no mercado em precificar os ativos, e o preço da ação sempre está muito próximo do preço justo, é isso que ele postulou. E até hoje, essa é a hipótese mais aceitada, né, que existe uma alta eficiência no mercado. Então é por isso que eu não levo tanto na minha tomada de decisão, especificamente o momento daquela empresa, da cotação exata. O que eu quero é investir em bons negócios e segurar eles ad eterno, né, levar pro caixão, se possível. Legal. Ou gastar tudo, né, antes de morrer, vai saber. Por que eu ri quando você falou esporteiro? É que a gente tava olhando esses dias. Então, vocês acharam algum de graça? Não. E assim, nessa mesma lógica assim, né? Se você achar uma muito abaixo do preço, tem um BOzão ali. Ou tem um embutido, BOzão, né? ou você não vai achar porque alguém já foi lá e comprou antes de você, Sim. né? Exatamente. Sim. E assim, daí fugiu a pergunta aqui. Sim. Pessoal, deixa o like aí. E já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? No chat aqui, nos comentários, deixa também uma pergunta, tá? Qualquer dúvida que você tiver, iremos responder todos os comentários, tá? Qualquer dúvida também, assim, eu não garanto, tá? Mas eu sempre... É uma coisa que eu faço até hoje, né? Lá no meu Instagram, todo dia eu pego, tipo, 1 hora do meu dia e eu fico lá no direct respondendo a galera. O pessoal que manda direct... O pessoal que me segue sabe que eu já respondi alguma vez. Então também, se você quiser me perguntar por lá, eu respondo a galera direto por lá. Mando áudio, que eu acho mais fácil, eu fico ali interagindo. Inclusive na descrição estará o canal do Fábio, tá? E também o Instagram dele, tá? Caso você tenha dúvida. Ele tem muito fake hoje em dia também, né? Tem. Então... Cuidado com os fakes. Os fakes vão mandar link pra vocês comprarem, mandar dinheiro na wallet deles de criptomoeda. Não sou eu, não. É golpe, não caiam nisso aí. É isso aí. É que eu fiquei indignada agora, até perdi o foco, porque toda hora fica chegando mensagem, nossa, investi, caí no golpe. Esses dias o meu primo, cara, uma pessoa conhecida da família, acabou caindo numa coisa dessa. Eu falei, gente, você é da minha família, como é que você não sabe que não pode cair numa coisa dessa? Eu fiquei indignada, fiquei, obviamente, com dó, mas também fiquei indignada. E eles fazem tudo por robô, né? Já viu como é que é? Então, tipo, eles pegam quem acabou de te seguir, que não é seguidor seu, ainda não te conhece, já pede pra seguir de volta, já manda o direct. Uma pessoa, se ela não percebe, a galera que já te acompanha há mais tempo sabe. Mas se a pessoa não tá ligada, começou a seguir... Eles nem são do Brasil, e cada erro de português, esse dia chegaram pra mim e falaram, não é você. Eu falei, pelo amor de Deus, olha tá como tá escrito aqui, tudo é errado. Como é que você acha que eu vou escrever uma coisa dessa? No início eles colocavam, em vez de falar oi, era rola. Rola. Eles usavam o translate, é tudo robô. Falei, pelo amor de Deus, como é que você acha que é, gente? A galera na Índia lá... Infelizmente, muita gente cai por conta de falta de educação financeira. E eu lembrei a pergunta, então, nessa linha aí, preço importa ou não importa? Bom, na minha avaliação, não importa, tá? Tem até uma live lá no canal do Holder no YouTube, chama Live do Holder número 14, que é que eu explico mais a fundo isso, né? O que é a hipótese dos mercados eficientes e tudo mais. Mas não é porque, né, veja bem, não é porque eu não levo isso em conta na minha tomada de decisão que a gente não tem empresas mais caras e empresas mais baratas. Você tem empresas, por exemplo, que negociam a 5 vezes lucro, você tem empresas que negociam a 100 vezes lucro. Mas é aquilo que a gente falou. Talvez na que negocia múltiplos maiores, você tem um crescimento maior esperado, você tem um risco baixo. O mercado vai precificar isso, né? Então a gente tem sim empresas mais caras e empresas mais baratas. Mas a gente tem também empresas menos arriscadas, empresas mais arriscadas, a gente tem empresas com mais crescimento e com menos crescimento. Então é sempre levar em conta isso, né? Porque quando eu vejo uma empresa que é barata, normalmente, repare que é muito mais, na minha avaliação, tá? É muito mais uma questão de característica intrínseca da empresa, tanto se você puxa o múltiplo histórico dela, normalmente tá no mesmo patamar. Óbvio que o múltiplo vai mudar, porque depende de juros, né? Pode depender até das especificidades da empresa, mas os múltiplos tendem a ficar em um determinado patamar para um determinado tipo de segmento também, às vezes de setor, nem só da empresa. O setor de saúde, por exemplo, normalmente é um setor que tem empresas que negociam a múltiplos altos. E historicamente você puxa isso, é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, é assim no Brasil, porque normalmente são empresas que têm menos risco, de uma forma genérica, falando numa média. E empresas que possuem também crescimento, principalmente as farmácias. Então, é muito mais uma característica do negócio ele ser caro ou barato do que de fato ser bom ou ruim, porque nem sempre o que é mais barato é melhor. Às vezes você pode pagar um pouco mais caro, um múltiplo maior em uma empresa que vai crescer pelos próximos 30 anos e você ter lá no futuro uma empresa madura. O futuro de toda empresa de crescimento é virar uma empresa de dividendo.
Então, até essa questão de crescimento versus dividendos, né?